Bom dia, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Café com Basquete. Eu sou o Léo Bruno. Hoje eu recebo aqui o Elinho Garcia, técnico de Franca, ex-jogador, filho do grande Hélio Rubens, que fez muita história no basquete brasileiro. Eu vou conversar com ele já aqui no Café com Basquete. Bom dia, Elinho. Como é que tá por aí? Como é que tá Franca? Bom dia, meu amigo. Grande, Léo, bom dia. Por aqui tudo ótimo, amanheceu um dia lindo aqui e estamos firmes, cara, aguardando essa volta, esse retorno, já muito feliz com a volta da NBA, sai da televisão à noite e estamos curtindo, sempre acreditando que tudo vem para melhorar. Muito bom ter essa sensação de novo, né, de assistir basquete, de ver os caras ali se degladiando pela vitória mais uma vez. E demorou muito. É um pouquinho estranho quando a gente assiste a primeira vez, mas como é que foi a tua sensação quando você viu o primeiro jogo? Primeiro que uma das coisas que mais me chamou a atenção é o quanto a gente precisa, né, do esporte como forma de lazer. Eu particularmente, eu tenho o hábito de assistir jogos o tempo todo, adoro, não só da NBA, mas procuro ver jogos da Euroliga, do Campeonato Espanhol, e eu estou curtindo muito, apesar de não ter plateia, eu vejo que a NBA mais uma vez mostrou o quanto é organizada, está fazendo um trabalho incrível lá dentro da bolha, e a gente poder curtir isso é muito legal. Muito maneiro, porque, inclusive, eu estava assistindo outro dia, ouvindo de um podcast com o Paulo Vinícius Coelho, né, o jornalista, e ele falou como que o Adam Silver foi quase que um presidente do mundo, né, nesse sentido, porque foi a NBA que liderou. Foi a primeira liga a parar, foi a primeira liga a tomar um posicionamento mais firme, e aí depois foi quase que um efeito cascata com tudo isso. No Brasil a gente teve ainda alguns jogos, né, de futebol, basquete, depois do que aconteceu, e depois parou. Você lembra aonde você estava quando o NBB resolveu parar a temporada? O que você estava fazendo? Lembra, o último jogo que nós jogamos pelo NBB foi dia 13 de março, aqui em Franca, contra o Bauru, sem torcida. Aí nós ainda treinamos mais uma semana e estava naquela de vamos parar, não vai, não, mas nós podemos continuar treinando, porque depois vai voltar e tal. Aí nós paramos lá mais ou menos dia 18, 17, 18, e a partir da segunda semana nós já paramos de treinar, começamos a fazer um trabalho que o preparador físico passava para todo mundo em casa, e aí já começamos nesse momento. E é um momento muito inusitado, porque, na verdade, agora que a gente está tomando noção da proporção e do que é, né, a pandemia, mas mais do que isso, tomando a noção da proporção, o quanto é importante a gente ter as 4 ferramentas que meu pai sempre fala: família, religião, lazer e trabalho. São 4 pilares que, quando a gente perde esses, nós ficamos meio de mãos atadas. Gostei da filosofia do seu pai. Eu tive a oportunidade de assistir seu pai várias vezes no ginásio ou por televisão. Eu ia até fazer uma brincadeira com você ontem. Esqueci de brindar o café, Linho. Eu ia te Bom perguntar aí, dia, ó. bom dia. Saúde, bom Saúde. dia. Eu ia até fazer uma brincadeira com você ontem para perguntar se você consegue mexer o cabelo do jeito que ele mexia, porque na hora que ele gritava a gente via o cabelo mexendo. Mas um cara muito intenso, muito inteligente, e até eu vou fazer uma primeira pergunta para você, mais relacionada nesse tópico, né? Você foi jogador do seu pai durante muito tempo, depois virou treinador, e ainda tem o seu pai, graças a Deus, aí te dando conselhos, conversando com você sobre basquete. Como é que é ser filho do Hélio Rubens e depois se tornar técnico em Franca? Acho que muita gente pergunta isso, né? Mas é um negócio muito legal, cara. Eu tive uma pressão gigantesca quando eu comecei a jogar, e eu sentia isso claramente. Eu te confesso que hoje, né, estou bem mais à vontade para falar, porque eu já acabei minha carreira, mas eu confesso que eu tive uma força de resiliência, uma força mental para conseguir chegar onde eu cheguei, jogar em grandes clubes, representar a seleção brasileira. E quando eu me tornei técnico, eu estava bem mais a par daquilo que eu deveria fazer, da minha credibilidade e tal. Mas também foi um momento de muita pressão, que felizmente eu tenho conseguido passar com muito trabalho, muito estudo, dentro dos conceitos que meu pai sempre passou. E eu visualizo que meu pai ele teve um sucesso muito grande na carreira dele, por sempre prezar por esses conceitos. Porque depois de
do sistema determinado, estabelecido, o que vale é a gestão de pessoas. E isso ele fazia com maestria. Ele conseguia gerir as pessoas sem dar nenhum tipo de benefício, seja para afiliado de batismo, ou de casamento, ou filho, porque ele tinha aqueles conceitos muito bem formados na mente dele e passando isso para todos nós. Muito legal ouvir você falar isso, porque eu sou fã de um técnico americano chamado Tony Bennett. E o Tony Bennett é filho de um técnico chamado Dick Bennett, que foi também um grande técnico universitário. E aí muita gente associa, né, eu acho que é normal, principalmente nos primeiros anos de carreira, associar o pai dele fazia isso, ele faz também e tal. Mas o Tony Bennett ele tem uma reputação muito boa nos Estados Unidos em relação ao caráter dele, em relação ao trabalho dele no dia a dia, e aí ele trilha o próprio caminho. Hoje ele não é o filho, ele ganhou um campeonato nacional, inclusive, o pai dele não ganhou um campeonato nacional, ele ganhou com a Universidade da Virgínia, e aí começa a trilhar o próprio caminho. Agora ele não é mais o filho do Dick Bennett, o Dick Bennett que é o pai do Tony Bennett. Então, o pai dele, é isso? Entendeu? Então agora você está passando por esse momento também, eu acho que muita gente ainda compara, e graças a Deus, como eu falei, você ainda tem o seu pai ali, né? O seu pai consegue ainda assistir os jogos com você, ir ao estádio, como é que é? Ele consegue, ele está sempre ao meu lado, eu realmente me sinto privilegiado por tê-lo, né, ao meu lado, nesses momentos importantes que a gente vem passando, acompanha os treinos, acompanha os jogos, às vezes eu chego em casa para almoçar na casa dele, que eu sempre estou filando uma boia lá, e sempre pergunto alguns detalhes pelos quais eu estou passando. E é muito legal compartilhar, poder ter ele realmente ao lado, passando toda essa experiência que ele vivenciou durante tantos anos. E eu vou te falar, Léo, meu pai é um cara, ele veio nesse mundo, ele é muito espiritualizado, sabe? E eu tenho certeza, ele veio nesse mundo com a função, né, com o destino de estar no basquete. É uma paixão tão grande que ele passa isso quando ele conversa. Ele é meio descendente italiano, na hora que ele fala com aquele balançando o cabelinho dele mesmo. Mas eu brinco que eu ainda vou ter que adubar muito esse bigode aqui para eu chegar perto. Inclusive eu coloquei a foto de divulgação do Café com Basquete, uma foto sua que você está na quadra e tá com bigode. Eu falei, pô, gostei do bigode. Me lembra. Você sabe dessa aí como é que foi? A gente estava num momento difícil, cara. A gente tinha perdido 3 jogos e tal. E aí nós fomos jogar um jogo da Champions. E eu tava meio de bigode. E o Lucas falou, pô, coach, vai deixar o bigode? Eu falei, se a gente classificar na Champions, eu vou deixar até o Super 8. Aí classificamos e fui até o Super 8. Aí ganhamos o Super 8, lá dentro do Rio. Aí eu falei, não, agora eu vou deixar mais um pouquinho. Aí fiquei mais uma semana e tal, aí a hora que nós perdemos eu tirei de novo. É muito, muito legal. Mas falando agora de atualidade, tem um passarinho fazendo mais barulho do que o normal aqui, mas eu amo isso. Mas isso é coisa boa, tá gostoso o som. Bom demais. Acho que eles estão brigando ali na casinha deles. Mas falando de atualidade, falando de planos futuros, você já está em quantas temporadas como técnico de Franca? Eu tive 4 temporadas, vou para quinta. Está indo para a quinta. Como técnico. E a cidade que você nasceu em Franca, não? Eu Franca, né? Sou francano. Eu tive a oportunidade de jogar por 3, né, grandes equipes, pelo Franca Basquete, pelo Vasco e pelo Uberlândia. E nas 3 nós tivemos a felicidade de conquistarmos o título estadual, o título brasileiro e o título sul-americano, né, um título internacional. Então foi muito bacana. Agora nessas 4 temporadas a gente conquistamos o Paulista depois de 11 anos, depois o bicampeonato paulista, conquistamos a Liga Sul-Americana, o vice-campeonato brasileiro, que eu acho que é uma baita conquista também, e o Super 8, que foi muito legal, que nos deu a chance de estarmos classificados, além do título, para a próxima Champions League. Muito legal, e eu sei que o Lula é teu supervisor lá, eu amo o Lula, inclusive um abraço para ele, que está acompanhando aqui, já mandou um bom dia para a gente. Um abração para o Lula, coisa boa. Ele está acompanhando? Está acompanhando no Facebook, o Dante De Rose também mandou um abraço para a gente. Um abração para o Dante. E Franca, capital do basquete, você como técnico, depois de ter jogado na cidade, tem um gostinho diferente, eu sei disso,
mas o que você falaria do projeto atual, projeto futuro? Como é que você descreveria o basquete francano em 2020? Léo, eu acredito que o basquete francano ele está muito bem alicerçado numa estrutura que todos nós buscamos. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos um centro de treinamento com uma quadra, 6 tabelas, nos moldes de centros de treinamentos da NBA mesmo, a musculação acoplada ao lado, a parte administrativa acoplada ao lado, fisioterapia. Então, assim, é um trabalho muito bacana que vem sendo feito, com uma estrutura da base muito boa também, onde nós temos uma unidade de planejamento fantástica, com todos os técnicos, né, e com a supervisão do Lula acoplada a essa estrutura da equipe adulta. E também nós lançamos um departamento que a gente chama de idade, que é um departamento de análise e desenvolvimento para o jogador da base aumentar o repertório dele. A gente crê que o jogador é da DAAD, é um departamento de desenvolvimento dos jogadores da base, porque hoje a gente vê que todos os jogadores têm que jogar em todas as posições. Então, muitas vezes a gente vai começar um treino, nós vamos fazer um trabalho de drible, aí o pivô perguntar há um tempo atrás, e eu? Vai fazer drible. Aí, nós vamos fazer esse trabalho caindo no poste baixo, e o armador perguntava, e eu? Vai cair no poste baixo também. Que hora que chegar um jogador um pouco mais baixo, um pouco mais... É o que nós vamos jogar e dali a gente sai com as melhores opções. Então, essa estrutura é muito legal e hoje nós temos o parceiro, o SESI, que nos dá todo esse respaldo, o patrocinador Master, o Magazine Luiza, que é uma empresa genuinamente francana e que adora basquete, e temos a Unimed também como patrocinador. Então nós temos um conselho que foi montado através de um estatuto há 5 anos atrás, e eu tenho muita crença que depois, passando por esse momento, nós vamos estar cada vez mais fortes. E eu tenho ouvido falar muito sobre o trabalho em Franca, o trabalho que vocês fazem, por essa aproximação com o Lula, e eu sei que a estrutura do desenvolvimento da base e esses atletas chegando no adulto, chegam de uma maneira diferenciada por conta desse trabalho no dia a dia. E também, Franca tem muito basquete, né, Elinho? Você falava para mim ontem de equipes diferentes numa determinada categoria, tem a escolinha do Chuí, tem outros projetos de basquete por lá. A cidade respira basquete e isso ajuda o projeto também, né? É isso. Você sabe por quê, Léo? Ontem a gente estava falando da importância que é o Brasil ter uma política esportiva de Estado, né? Estado federal, quando eu falo. E a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, dificilmente você pega um pai de família que não tem tido uma participação, o conhecimento em algum esporte. Então ele tem uma formação esportiva muito bacana. E aqui em Franca a gente dificilmente pega um pai de família que não tenha passado ou pelas categorias de base, ou pela equipe adulta, ou por uma escolinha de basquete. E isso gera uma série de coisas bacanas na cidade, onde esses pais levam os filhos e, consequentemente, levam para os jogos, passam nos treinos, e isso traz essa paixão numa cidade que realmente respira basquete. Muito legal, porque a gente vê o Brasil, né? Todo mundo fala Brasil, país de futebol. Eu tento brigar contra isso no meu mundinho, mas é difícil brigar contra um esporte que é tão famoso e tão divulgado e tão popular em tantos lugares. Mas ver o crescimento do basquete nas cidades grandes é muito interessante, né? E você falou de política de Estado. Se a gente tiver uma política de desenvolvimento, eu não sei até que ponto que o Estado deveria interferir em certas coisas, mas um projeto de desenvolvimento nas escolas, em nível municipal, nível estadual, a gente teria mais atletas. Como é que o Elinho técnico vê isso? Diferenciar aqui o Elinho técnico do Elinho jogador, né? Como é que é a tua cabeça hoje? Como é que é a tua visão do desenvolvimento de atletas? Como é que você projeta esse futuro do Brasil? Você já falou que a gente deveria ter projetos federais, mas como é que funciona a tua cabeça hoje como técnico? Eu gosto de saber essas...
Ô, Léo, eu brinco que eu virei técnico e descobri o tanto que era bom jogar basquete. Mas não é no sentido ruim, pejorativo, não. Muito pelo contrário, eu estou muito feliz, mas é muito mais complexo. Ser técnico é uma coisa muito mais complexa, que toma muito mais a parte, né, mental nossa, de como nos prepararmos, como gerirmos. E tá aí a importância de ter, e hoje nós temos aqui, uma equipe multidisciplinar, cada um na sua área, mas sempre um ajudando o outro e, consequentemente, todos crescendo. Eu enxergo que o basquete, que você estava falando do futebol, beleza, o futebol realmente é um esporte da massa aqui no Brasil, mas é muito importante, quando eu falo na polícia esportiva, porque eu creio que a massificação é o que vai dar, não só para o basquete, mas para o futsal, para o vôlei, para o atletismo, qualquer outro esporte, da quantidade a gente vai tirar uma melhor qualidade. Então, quando eu vejo as instituições como a Liga Nacional de Basquete, como a CBB, ontem a gente estava conversando, é muito importante que a gente esteja linkado, esteja unido, fazendo as coisas, isso aqui vai ser importante. Quem vai fazer isso daqui? Não, isso aqui é a TBB. Isso aqui é a CBB. Isso aqui é a Liga Nacional. Mas nós estamos todos linkados e unidos em busca de um mesmo objetivo, que é a massificação, a formação do atleta. Para você ter uma ideia aqui em Franca, nós não damos... o foco não está no ganhar na base. O foco está na gente formar o maior número de jogadores para que eles possam estar sendo selecionados para as equipes, para as seleções brasileiras e assim por diante. Então, isso é muito importante. A gente vem tirando uma boa qualidade disso. O último saiu daqui para ser draftado na NBA, está até nos Estados Unidos treinando já, e a gente espera continuar esse trabalho. Muito legal. Enquanto você falava, entrou aqui um comentário do Hélio Barbosa Feliciano Alves. Ele diz o seguinte: tem informações que a Secretaria Especial de Esportes iniciou conversas com o MEC para estruturar formas de aplicação do desporto na escola. Muito legal. Então, assim, existe já alguma coisa nova acontecendo, né? Num momento difícil do Brasil, de pandemia, essa coisa toda. E Franca, a localização de Franca também é muito interessante, né, Elinho? A gente vê no mapa ali, a gente estava falando antes de começar sobre São Sebastião do Paraíso, onde a CBB usou uma estrutura para seleções de base e até a seleção principal durante um tempo. As ligas em São Paulo são muito famosas, então Franca tem possibilidade de jogar também ligas regionais, é pertinho de Minas e tal, facilita. O Brasil é muito grande, né? A gente fala de basquete, a gente acaba se prendendo à região sudeste, Rio, São Paulo. Então, assim, a importância da TBB para você, a importância da integração de técnicos, como que essa pandemia acabou nos unindo de uma maneira meio esquisita no início, mas agora já virou normal. Como é que tá sendo esse período para você? Já virou normal e mais do que normal, virou fundamental. Eu acredito que o trabalho que a TBB vem fazendo, e cada vez, eu não tenho dúvida que cada vez mais vai ser mais importante, é exatamente para a gente conseguir dar ao Brasil, né, que tem um país é um país de dimensão continental, a chance de estar tendo esporte em todos os lugares. E através da TBB, dos técnicos estarem conversando mais, trocando mais ideias, trocando experiências, a chance de ter basquete em vários lugares, passando pelas escolinhas ou pelas equipes, pelos clubes, é muito maior. Então eu visualizo que uma das dificuldades que a gente tem no Brasil é exatamente por a gente ter um país de dimensão continental. Então o que acontece é que a gente tem uma dificuldade de ter um intercâmbio como se tem na Europa. Na Europa, uma equipe sai da Alemanha, vai jogar na Grécia, sai da Grécia, pode ir para a Espanha, é uma coisa do lado da outra, tudo muito perto, e os jogadores também têm a facilidade de jogarem em países que são ali do lado, até pelas regras que eles criaram. Então eu acredito que a função e a força que a TBB está tomando, ela vai trazer muito benefício pelo Brasil ser um país de dimensão continental, para os técnicos estarem cada vez mais unidos e trocando nessas experiências e, consequentemente, fazendo o basquete crescer, formando e criando grandes equipes no Brasil todo. Olha quem está aqui com a gente, o Guerrinha, ele coloca aqui, ó, a CFB, Clínica Francana de Basquetebol, já formava jogadores na base há 30 anos.
Eu pensando... comecei, a CFB é Clínica Francana de Basquetebol, Isso. que foi criado, né, a escolinha pelo Guerrinha, pelo Carlão e pelo Bota, e a Ele diz gente aqui, já treinava lá. pensando na formação do jogador e não no resultado de ganhar jogo. Desculpa, só para finalizar. Exatamente. E foi muito. Eu tenho grandes memórias, né, dessa época. E eu aprendi a jogar lá. Depois tive a oportunidade de passar pelas escolinhas da prefeitura. Mas é como eu disse no começo: da Francana, dificilmente você pega hoje um pai de família que não tenha passado pela Clínica Francana de Basquete, ou pelas escolinhas da prefeitura, ou por outras escolinhas que tem na cidade. Então, isso é muito importante para o trabalho de formação, a gente tirar da quantidade a qualidade. Muito, muito bom, Elinho. Você, na tua família, quantas pessoas jogaram basquete ou ainda jogam basquete? As suas filhas já pegam na bola? Como é que é isso? Eu tenho duas filhas, né? E aí uma delas me pediu o ano passado, ano retrasado, pai, eu quero treinar basquete. Aí eu falei, quer, filha? Vamos lá ver se você gosta, tal. E ela treina, que é uma gracinha. A outra chegou até a treinar um pouquinho. Elas adoram basquete, me dão altos conselhos aqui para colocar em prática. E elas adoram basquete. Na minha família, meu avô jogou basquete. Na década de 30, ele brincava. Ele brincava, não, ele falava assim. Estou de volta depois de um problema na minha conexão, não do Elinho, então a gente retoma aqui a conversa. Eu já nem lembro de que eu estava falando mais, Elinho, porque parou, porque parou durante tanto tempo aqui. A gente já está também se encaminhando para o final, mas a gente falava disso tudo, né, da formação de atletas. O Guerrinho comentário ali sobre a Clínica Francana, como que isso contribuiu para o basquete, formando atletas e trazendo novos talentos a conhecer o esporte. E o lado social do basquete, né, Elinho? A gente fala, às vezes o pessoal pensa que é um pouco clichê, mas realmente dar a oportunidade de esporte para crianças, para adolescentes, tira muita gente da criminalidade, da ociosidade, porque tão perigoso quanto estar exposto à criminalidade é também não ter o que fazer e tempo para pensar besteira, né? Então, esse lado social que a gente tem tentado também falar na TBB, se associar a alguns projetos sociais que divulgam basquete, que desenvolvem basquete, isso é muito importante para a gente também, né? Sem dúvida. Eu acredito, Léo, que o lado social ele é fundamental não só para tirar esses jovens, que sem dúvida é muito importante tirar, né, da rua, da droga, da criminalidade, mas também ensinar esses jovens a formar, através do esporte, a formar a personalidade, o caráter deles. Hoje em dia você pega grandes profissionais, seja nas diferentes áreas, advogados, médicos, dentistas, contadores, e todos eles que participaram e tiveram sua formação através do esporte são unânimes em dizer o quanto o esporte foi fundamental na vida deles para que eles pudessem ter o sucesso profissional que eles têm hoje. Então, eu acredito muito que a TBB, através dos técnicos, tem um papel fundamental. Formação do jovem. É isso. E a gente vê essa jornada da TBB, né? A gente sempre fala aqui no Facebook a importância de ser membro, a importância de fazer parte de um grupo que não é um grupo seleto, mas é uma honra para a gente poder representar o basquete, poder defender o basquete, a bandeira do nosso esporte como uma ferramenta. Eu até usei, o engraçado que eu escutei um termo outro dia, que assim, não falar que o basquete é uma ferramenta, né? Na verdade o basquete é muito mais do que uma ferramenta. O basquete pode ser um meio para educação, pode ser um meio para desenvolvimento social, muito mais do que simplesmente uma ferramenta. Ferramenta é coisa que você usa uma vez e bota ali e esquece que tem. E o basquete faz parte da tua vida, eu sei que você vê o basquete dessa forma. Fiquei muito feliz ontem de ter você no debate falando sobre isso, políticas de esporte,
Outro dia desse nós tivemos uma reunião por causa do evento, que eu vou divulgar daqui a pouco também. Na semana que vem a gente tem um bate-papo com técnicos argentinos nessa parceria entre a TBB e a CEPA, e você mostrando essa paixão e essa importância de unificar os técnicos, e está muito no teu vocabulário. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e por que você pensa dessa forma. Eu acredito que, né, o mundo está cada vez mais globalizado, Léo. E a gente vai ter, eu acredito que no futuro próximo, a facilidade também de jogadores aqui da América Latina poder trocar de país sem serem considerados jogadores estrangeiros. A internet ela é uma ferramenta maravilhosa e essa pandemia ela trouxe muito boas também para nós. Então, a gente poder ter, através da TBB e também dessa parceria com a Associação dos Técnicos do Basquete Argentino, esse intercâmbio, cara, tão necessário, que eu acho que a gente estava defasado em relação, ainda estamos, né, um pouco defasado em relação à Europa, mas que agora eu tenho certeza que a gente pode trazer à tona toda essa vontade do ganho de conhecimento, desse intercâmbio, de poder estar compartilhando com os técnicos argentinos ou uruguaios ou também europeus, e através da associação fica muito mais fácil, fica muito mais viável tudo isso. Então, eu acredito que esse compartilhamento de experiências, de ideias e de conhecimento que fazem realmente o crescimento. Eu tive a oportunidade, Léo, depois que eu parei de jogar, é o meu quarto ano como técnico. Em 3 anos eu fui 1 ano para o Golden State Warriors, 1 ano para a Espanha, no Barcelona, em Múrcia e no Badalona, e 1 ano no São Lourenço, da Argentina. E é incrível como que não tem só uma forma correta. Meu pai sempre falava para mim, eu nunca vi uma jogada de basquete ser ruim. Todas as jogadas são boas, tem bloqueios indiretos, bloqueios diretos, o pivô rolando, 4 abertos e tal. Agora, como você faz é que é a grande diferença. E a forma como nós estamos fazendo agora, o como, é a diferença para todos nós técnicos. Muito bom ouvir você falar disso. Elinho, eu gostaria de ter mais tempo para a gente conversar, mas o nosso Café com Basquete é um cafezinho rápido aqui, um bate-papo. Eu ainda vou ter a oportunidade de estar com você na semana que vem. Vou divulgar aqui para a galera. Já falei que nós estreamos nosso canal no YouTube. Peço para que vocês possam ir lá, digitar a TBB na busca do YouTube e conhecer o nosso canal, ajudar a gente a divulgar o nosso canal. O evento que vai acontecer no sábado que vem, às 11 horas, é entre 2 técnicos brasileiros e 2 argentinos. Vou colocar na tela para vocês verem. A gente vai ter o Cláudio Mortari e o Elinho representando o Brasil, o Gonçalo Garcia e o Sebastião Gonçalves representando a Argentina, nesse evento que a gente está chamando de 4 em Quadra, que vai ser justamente um evento de conversa sobre basquete, diferentes escolas, diferentes pensamentos do nosso esporte. Muito provavelmente vai ser já pelo novo canal da TBB. Fiquem ligados porque a gente vai ter divulgação pela página da TBB e pelas outras mídias sociais. Elinho, muito obrigado pelo teu tempo, desculpa pelo problema na conexão aí, e obrigado por compartilhar informações, ideias, ter participado ontem do Quarteto Debate do Basquetebol em Foco. Deixa um recado aí para o pessoal que trabalha com basquete, que gosta de basquete. Léo, queria te agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo, seja ao vivo ou também vão ter a oportunidade de assistir através dos canais da TVB, e que a gente possa cada dia mais. Eu confesso que cada vez que eu saio de uma conversa com outro apaixonado do basquete, eu saio mais motivado e querendo realmente fazer o máximo para o esporte que a gente ama. Então, desejar o maior sucesso e estamos juntos sempre. Um grande abraço. Beleza, Elinho. Obrigado galera que acompanhou o Café com Basquete novamente. Divulguem para os seus amigos, através do WhatsApp, Facebook. E mais uma vez vou falar, se inscreva no nosso canal no YouTube para ajudar a gente a crescer. Um abraço para todo mundo e até a próxima.